Olá, turminha do sexto ano, tudo bem? Hoje nós vamos entrar então neste módulo, né, chamado então locomoção, e agora a gente vai focar aí os músculos, tá? Ele vai ser dividido em duas partes para que não fique tão extenso aí para vocês. Então vamos lá. Nós comentamos a respeito desta imagem, né? Nessa imagem aqui, ó, nós temos então, né, pessoas, né, adolescentes ou já iniciando a fase adulta carregando mochilas. E aí a gente percebe a questão, né, de carregar uma mochila só apenas, né, com um dos ombros, né? Neste caso aqui essa primeira, a segunda e a terceira e a quarta também. Apenas uma está carregando a sua mochilinha, né, sua bolsinha, usando as duas alças. Então, comportamentos como este ou atitudes como estas, nós vamos trabalhar aí ao longo deste capítulo para vocês terem uma noção do que é certo e do que é o errado. Então, perguntas como estas que aparecem aqui, como os adolescentes estão carregando suas mochilas de forma adequada? Ou o que pode ocorrer se uma postura inadequada ao carregar a mochila for repetida por muito tempo, tá? E aí eu pergunto para vocês, né? E você? Como você carrega a sua mochila? Né? Você carrega ela assim, você carrega ela assim, você carrega ela assim, ou você tem aquela mochila, né? O que é muito comum a gente ver hoje, na verdade, são aquelas malas de viagem, né? Pequenininha, com rodinhas, né? Então, nós vamos refletir sobre isso aí ao longo deste capítulo. Iniciamos então falando aqui, ó, sobre o tecido muscular. Então, olha só, nós já estudamos o que significa, o que é o conceito de tecido, né? Então, tecido, na verdade, ele vai corresponder a um agrupamento ou um conjunto de células que vão atuar de forma integrada, ou seja, juntas, realizando uma função específica. Então, tecido é isso, é um conjunto de células, né, que trabalham de forma unidas, tá? E que apresentam uma função específica. A principal característica, então, das células que compõem o tecido, no caso muscular, que é esse que a gente está vendo, é a sua capacidade de contração. E é por causa dessa contração que a gente tem, né, os nossos movimentos. Se a gente prestar atenção, no corpo humano nós podemos identificar três tipos, tá? Três tipos aí, ó, de tecido muscular. O primeiro é o estriado esquelético, que é aquele ligado aos nossos músculos. Nós temos o estriado cardíaco, que ele é exclusivo do coração. E nós temos o não estriado, também conhecido como liso, que é aquele que vai compor, então, o quê? Vai compor aí, então, os nossos órgãos internos, tá? Se a gente olhar as duas imagens que aparecem aqui, são fotografias, né, de um músculo. Esse aqui é um músculo estriado e este aqui é um músculo não estriado, ou seja, um músculo liso, né? E nós percebemos que existe diferença, tá? Aqui nós temos várias marcaçõezinhas, como se fossem pequenas estrias, tá? Então nós temos aqui um músculo, né, característico daquele ligado aos ossos. Então, todo o nosso músculo que está ligado ao nosso esqueleto, ele é constituído então pelo chamado músculo estriado esquelético. E esta imagem representa então um não estriado, né? Ou seja, um chamado liso, que ele não vai conter aquelas marquinhas, né? Aqui na transversal. Então não tem as famosas estrias. E o intermediário é o estriado cardíaco, que é o exclusivo do nosso coração, então, né? Bom, vamos entender um pouquinho sobre as características do músculo estriado esquelético, que é aquele que está ligado então aos nossos ossos. Então, um dos três tipos de tecido muscular é o estriado esquelético ou simplesmente chamado tecido muscular esquelético. Ele está presente, né, nos músculos ligados ao nosso esqueleto. Por isso a gente dá o nome de esquelético. E ele tem uma grande responsabilidade. Ele é responsável pela movimentação, né? Assim como pela nossa postura do nosso corpo, né? Então, ele que nos dá essa questão de postura.
Se a gente perceber, os músculos eles recebem impulsos, né, elétricos que vêm do sistema nervoso, o que provoca então a sua contração e resulta nos vários tipos de movimentos que nós podemos realizar. Então, olha aqui, já estamos entendendo que sistema nervoso e sistema muscular devem trabalhar juntos, né? A contração dos músculos, né, esqueléticos, ela é caracterizada por ser uma movimentação rápida e voluntária, ou seja, é você que está comandando o seu movimento, né? Então, está sob o nosso controle. O músculo esquelético, ele tem então um comprimento que pode variar de poucos milímetros a muitos centímetros, tá? Então ele pode ser bem pequenininho ou ele pode ser grande, tá? Chegando a ser alguns centímetros. E se a gente parar para perceber, o músculo estriado esquelético, ele corresponde cerca de 40% da nossa massa corporal. Ou seja, né, daquilo que você tem de massa, quando a gente sobe na balança, 40% vai corresponder aos músculos, né? Eles recobrem então o esqueleto e estão presos aos nossos ossos por um tecido conjuntivo que nós já falamos. Esse tecido conjuntivo resistente que é o tendão. Então lembrem, né? Na aula passada, quando a gente falou de tendão, nós diferenciamos tendão de ligamento. Tendão é o tom, tendão, osso, músculo, né? O ligamento é o melhor dizendo, que é ligamento osso com osso, né? Então, para entender, né, a organização do músculo, vamos aqui verificar aqui, ó, essa imagem. Então, esqueleto está relacionado com o movimento e postura, recebe impulso nervoso do nosso impulsos elétricos do nosso sistema nervoso. Ele é considerado de contração rápida e voluntária, 40% aí do nosso peso, né? Então vamos lá. Aqui a gente tem um osso, né? Aqui a gente tem um músculo e ligando o osso ao músculo, nós temos ali o tendão, que é o tecido conjuntivo denso que prende o músculo então ao osso, né? E aí a gente percebe também a presença, né, num corte, né? Se a gente pegar aqui, ó, o músculo, se a gente cortar ele, né, fazer uma fatia assim, transversal, olha lá, nós temos esses pontinhos aqui que aparecem meio que de cor azul, que seria o quê? Os vasos sanguíneos. Então, os vasos vão fornecer ao músculo sangue rico em nutrientes, né? Além dos nutrientes, a gente vai encontrar o oxigênio e eles também vão, então eles levam nutrientes e oxigênio para essas células musculares e retiram substâncias produzidas aí pelos músculos que devem ser o que? Eliminadas, certo? Então a gente percebe que tem a presença do tendão, presença de vasos sanguíneos. O tecido muscular, então, estriado esquelético, ele apresenta uma organização própria. Então, olha lá, se a gente cortar, nós vamos perceber que nós temos aqui grupos ou agrupamentos chamados de feixes, né? Ou seja, feixes musculares e cada qual, né, apresenta aí fibras, né? Daí, então, ou seja, eu posso pegar aqui esses grupinhos são chamados de feixes. Se eu puxar um grupo inteiro para frente, eu vou perceber que dentro dos feixes eu tenho as fibras musculares, ou também chamadas aqui de miócitos, né? Nós estamos falando da célula muscular, tá? Então a gente consegue perceber que eu tenho aqui um amontoado de feixes. Se eu puxar um feixe completo, ali dentro eu vou ter várias fibras musculares ou miócitos, né? As fibras musculares, elas são longas células cilíndricas com vários núcleos. Então, se a gente puxar isso aqui, ó, a gente percebe que ela tem, né, vários núcleos, ela é longa e ela é cilíndrica. Essas células contêm uma grande quantidade de filamentos, né, longitudinais, chamados de miofibrilas, tá? Então, aqui dentro, então, da célula, a gente vai ter vários filamentos chamados de miofibrilas, que estão organizados em estruturas contrácteis, né, formadas por proteínas, que são o que a gente chama aqui, ó, de
miômeros ou sarcômeros, são essas estruturas que vão fazer a contração muscular. Então, olha como o nosso músculo ele é complexo, né? É justamente o arranjo destas proteínas, certo? Que vão fazer com que a gente tenha aquele aspecto estriado. Então, olha lá, ó, para que ocorra a contração muscular, os músculos vão precisar de energia. Por isso que a gente precisa, então, ter ali os vasos sanguíneos, levando nutrientes e oxigênio, mais aquela presença, né, do impulso nervoso para a contração muscular, certo? Então, lá, os vasos sanguíneos trazem o quê? Trazem nutrientes que a gente retira da nossa alimentação, traz o oxigênio que a gente obtém através da respiração, e tudo isso leva até a célula para fazer ali a famosa respiração celular, que na verdade é a produção de energia. Essa produção ocorre no interior, né, de uma organela citoplasmática importante, que nós já comentamos, que são o quê? As mitocôndrias, tá? E é ali dentro que ocorre o processo, na verdade, de respiração celular. Agora, o que que acontece se o músculo, se a célula muscular, né, se o miócito ou a fibra muscular, ela não receber oxigênio, né, na falta do oxigênio, esses músculos podem realizar o que a gente chama de fermentação lática, né? A fermentação lática é uma outra maneira da gente conseguir obter energia, tá? Na ausência, né, do oxigênio, e com isso, então, ela acaba sendo menos eficiente, tá? Porque você não tem ali um combustível, né? Um produto importante. Então, durante muito tempo, né, acreditou-se que quando você voltava a fazer uma atividade física, por exemplo, né, você após dessa atividade física vinha aquela dor muscular, né? Essa dor muscular, na verdade, acreditou-se que ela fosse o acúmulo do famoso ácido lático nos tecidos, como produto de alta taxa aí dessa fermentação. Mas hoje a gente sabe que isso não é bem assim, né? Que esse ácido, na verdade, quando ele é produzido, né, na ausência aí do oxigênio, ele é transformado no fígado, tá? Então ele é trabalhado lá no fígado e que a dor que a gente sente, ela vem o quê? De microlesões nas miofibrilas, que são o quê? Essas estruturas pequenininhas que a gente encontra dentro da célula muscular. Então, essas microfibrilas estimulam as fibras musculares a fabricar mais miofibrila, o que resulta então no aumento do músculo. Então, né, a gente incha, a gente pode dizer que a gente incha, né? Então, por isso que a gente tem um aumento da massa muscular aí nas atividades físicas, né? Bom, vamos lá então. Aqui a gente vai terminar com esse texto que é referente aos músculos, exercícios e bombas. Então, olha lá, uma atividade muscular vigorosa, como o levantamento de peso, aumenta o número de miofibrilas e, consequentemente, o diâmetro das fibras musculares e do próprio músculo, mas não há aumento do número de células musculares em si. A hipertrofia muscular, que é o crescimento do músculo, aumenta tanto a força quanto os mecanismos, né, responsáveis por nutrir os músculos, ou seja, aumenta a área de vasos sanguíneos, né, que transporta gás, oxigênio e nutrientes. Então é isso que acontece quando a gente vai, né, para uma academia. A única forma segura de produzir músculos bem definidos é por meio de estímulos como a repetição de exercícios físicos de maneira correta. O que às vezes pode ocorrer é um leve desconforto muscular até 1 ou 2 dias após o exercício. Mas atenção, nada de exageros, né? Nada de exageros, pois dor nos músculos não é necessariamente sinal de que o exercício está funcionando. Por isso, lembre-se, né, de que a atividade física deve sempre ser feita sob a supervisão de um profissional qualificado para evitar lesões. Então, a gente não pode, né, extrapolar aí os nossos limites. Algumas pessoas, para desenvolver os músculos mais rapidamente, usam as chamadas bombas,
né, que são esteroides anabolizantes compostos de uma substância semelhante ao hormônio sexual masculino, tá? Ao hormônio masculino, ao hormônio, cadê aqui, ó? Ao hormônio sexual masculino que provoca aumento da massa muscular. Apesar dos resultados rápidos, né, o consumo desse tipo de droga pode causar o quê? Problemas nos rins e no fígado, ou seja, né, falta de desejo sexual e diminuição aí da produção de espermatozoides, ou, entre outros efeitos. Então a gente percebe que para você definir o corpo não acontece do dia para a noite, certo? Exige um certo tempo, exige dedicação, repetição, cuidados, né? E o uso de coisas externas, né, pode prejudicar o organismo aí com o decorrer do tempo, né? Pessoal, o que eu queria falar com vocês era isto e eu aguardo vocês então numa próxima oportunidade, tá bom? Tchau, tchau.